Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos com muita alegria a liturgia de hoje, nos chamando a atenção para o valor da família, o valor do matrimônio. Deus que criou homem e mulher para se completarem, para se unirem em matrimônio, para dialogarem, para estarem cada vez mais unidos e abertos à vida, abertos ao amor, abertos à constituição de uma família. Como nós ouvimos no relato bíblico de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, uma constatação do próprio Deus. Mesmo o homem estando cercado de animais, de tantas criaturas à sua volta, Deus diz que o homem está só, porque não encontra alguém semelhante a ele. E Deus diz: vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então nós vemos, meus irmãos, que no matrimônio, a sua esposa, o seu esposo, não é alguém que você encontrou de repente na sua vida, por um acaso, ou por ironia do destino, como se diz por aí, mas foi um dom de Deus, foi graça, dádiva divina. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Deus nos dá a graça de dois seres se encontrarem, se sentirem atraídos e se amarem, constituírem uma família. É um dom. Quando nós nos damos conta que o matrimônio é o encontro de dois dons que se unem, o matrimônio vai crescendo. Quando se compreende esta grande sacralidade do matrimônio, ele não perece, ele não vai para o abismo. Mas é necessário que os dois saibam disso. É necessário que os dois levem a sério isso. É necessário também compreender que a mulher foi tirada do lado do homem, da costela do homem, não para ser superior nem inferior ao homem, mas para ser a sua companheira, a sua melhor amiga. E para a mulher, o homem, o seu melhor amigo. O amigo, a amiga, para todas as horas, para todos os momentos. Só carne, os dois caminham juntos, os dois têm o mesmo propósito. Pode até haver divergências em algumas ideias, mas os dois têm o propósito de caminharem juntos. Um quer levar o outro para o céu, um quer levar o outro para Deus. Este o propósito primordial, fundamental do matrimônio. Senão, ele perece, ele se acaba no nada. Mas é necessário diálogo, é necessário perdão, é necessário olho no olho. É tão interessante que no relato bíblico de Gênesis, o homem só começa a falar quando ele vê a mulher. Ele diz, exclamando: desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Até então o homem não havia falado na Bíblia. Sinal da importância do diálogo, da importância da partilha. Na tua casa, conversem. Não pode um ficar para um canto, outro ficar para o outro canto. Não, uma só carne, caminham juntos. É preciso levar muito a sério isto. Infelizmente, a realidade do divórcio, das separações, existe por conta daquilo que Jesus mesmo disse, da dureza do nosso coração. Por não compreendermos, talvez, o valor do matrimônio, o valor de uma família, território santo, território sagrado. Jesus diz: por causa da dureza do nosso coração existe
as divisões, as brigas, os divórcios. Muitas vezes não precisa nem assinar num papel o divórcio. Ele já acontece na realidade dentro de casa. Porque um não olha para o outro, um não fala com o outro. Triste realidade, mas que deve ser sempre superada com o perdão, com o diálogo. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nos convida a irmos até o fim, a desafiarmos a nós mesmos, aos nossos gostos pessoais para que o matrimônio vença, aos nossos gostos pessoais para que a família prevaleça na nossa vida. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas saem inocentes numa separação, porque não têm culpa, não foram elas que traíram, não foram elas que fizeram alguma coisa para a separação, e sofrem muitas vezes até discriminação de nós que participamos da vida eclesial. E o Papa Francisco nos fala que nós não podemos ser assim. A igreja não é uma alfândega, como o Papa diz, onde há bloqueios, obstáculos, barreiras entre fronteiras, mas a igreja é a casa do Pai, e na casa do Pai nós encontramos o abraço do Pai, nós encontramos a bênção do Pai. Nós vemos no Evangelho Jesus querendo acolher as crianças que eram desconsideradas naquela época, as crianças e as mulheres, e Jesus querendo acolher e os discípulos proibindo, impedindo. Muitas vezes nós somos como os discípulos, impedimos as pessoas de se aproximarem de Deus, de se aproximarem da igreja, de se aproximarem da própria palavra do Senhor, que vem com a sua misericórdia, com sua cura, porque a igreja também é um hospital, é onde vêm os feridos, os machucados deste mundo, para receberem um maior remédio de suas vidas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Nós precisamos fazer com que as pessoas que infelizmente, por tantas e tantas circunstâncias, tiveram que se separar, tiveram dificuldades no matrimônio, temos que fazer com que elas se sintam acolhidas, se sintam amadas, da forma que dá. Nós sabemos que existem impedimentos, sim, mas existe também acolhida, existe também um olhar amigo, um olhar sincero, um abraço. Existe o abraço do Pai, a bênção de Deus Pai. Que nós aprendamos a sofrer com aqueles que sofrem, como Jesus sofreu. Que nós aprendamos a sentir compaixão, a ter mais empatia, a sermos homens e mulheres da misericórdia, valorizando sem dúvida o matrimônio, valorizando sem dúvida a família, mas também sabendo acolher aqueles que estão feridos por tantas e tantas circunstâncias que aconteceram em suas vidas, no matrimônio e na família.